Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Python e a biblioteca NumPy. Você com certeza, se estuda Python, já ouviu falar nessa biblioteca. Ela permite a geração de arrays ou matrizes multidimensionais, unidimensionais, matrizes que você pode utilizar na geração de valores para fazer seus cálculos. E o objetivo dessa aula é usar com um pouco mais de profundidade essa biblioteca. Prepare-se, pois essa aula não será muito curta. Nós vamos falar bastante sobre a biblioteca NumPy e, mesmo assim, muitos assuntos ainda ficarão para que você possa continuar seus estudos diretamente no site, que vou mostrar em breve, da própria ferramenta. O NumPy é uma biblioteca muito poderosa. Eu, para falar bem a verdade, conheci muito poucos recursos do NumPy. Para explorá-la ao máximo, precisaria estudar muito mais. Antes de continuarmos, não se esqueça, já deixe o seu curtir nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e avise os seus colegas que precisam aprender também a programar em Python, que essa playlist está ficando muito boa. Bora lá? Vamos começar então a nossa aula já com o arquivo da aula 21 criado. Eu trouxe alguns textos para que você possa entender o que é a biblioteca NumPy. A princípio, se é a primeira vez que você vai trabalhar com essa biblioteca, pode parecer confusa. Para mim ainda é um pouco, eu preciso estudar ainda mais e me aprofundar mais para usar de forma eficiente essa biblioteca. A biblioteca NumPy ela contém estruturas do tipo array e elas podem ser unidimensionais ou bidimensionais ou tridimensionais. E uma grande biblioteca de funções para manipular essa estrutura de dados. Uma matriz unidimensional é aquela que tem uma única dimensão e uma bidimensional é aquela que tem mais de uma dimensão, similar a uma tabela ou uma planilha do Excel. Existem algumas restrições com relação ao uso dessas matrizes. A maioria dos arrays NumPy tem algumas restrições, como por exemplo, todos os elementos da matriz devem ser do mesmo tipo de dados. Se nós vamos gerar uma matriz do tipo NumPy, usando a biblioteca NumPy, os elementos têm que ser iguais. Ou seja, tudo número, tudo texto, você não pode usar tipos de dados diferentes. Uma vez criado, o tamanho total do array não pode ser alterado. O array vai ficar daquela dimensão que foi criada. Existem comandos para fazer o redimensionamento e você vai ver nessa aula. Uma vez criado, o tamanho total do array não pode ser alterado, então preste bastante atenção em relação a isso. O formato deve ser retangular e não irregular. Por exemplo, ter 3 linhas e 2 colunas, tudo bem, mas ter 2 colunas com 2 elementos não dá, né? Tirando, por exemplo, esses últimos elementos. Ela tem que ser uma matriz sempre regular. O site de referência, se você entrar em numpy.org/doc e digitar esse endereço ou pesquisar apenas no YouTube como no Google, Biblioteca NumPy, do site numpy.org, você vai encontrar todas as informações. E essa realmente é uma biblioteca extensa que possui muitas informações. Então aqui está, eu vou rolar a tela só para você ter uma ideia da quantidade de recursos que essa biblioteca oferece. Veja que ainda nem chegamos na metade da tela. Então nós temos muitos métodos e aplicações para o NumPy. Por isso, sempre consulte a documentação oficial antes de fazer qualquer coisa. Nós vamos começar a utilizar essa biblioteca fazendo o seu import. Você vai digitar import numpy as e vamos dar o nome de NP, um alias ou um apelido para facilitar o uso. NumPy significa Numerical Python. Essa é a tradução, ou esse é o significado de NumPy. Nós vamos então criar um array como uma lista. Nós vamos fazer isso atribuindo uma variável chamada a e usando a nossa biblioteca do NumPy, np. Vamos usar a instrução array. Aliás, quando você digitar o ponto, você vai ver todos os métodos e todas as propriedades da biblioteca NumPy. Repare quantos elementos diferentes que nós possuímos aqui, tanto de funções quanto de propriedades e recursos que você pode usar da biblioteca. É muita coisa. Por isso essa aula não vai explicar todas elas, seria inviável fazer uma aula única com todos os conhecimentos. np.array. Abrindo parênteses, você vai ver que essa instrução ela cria um array de dados. Nós vamos passar esse nosso array digitando colchetes e passando os seus elementos. Então 1, 2, 3 e 4. Ele vai criar um array de 4 posições. Vamos imprimir a nossa
lista, o nosso array. Vou até colocar um print aqui para ele dar um espaço na nossa região do console. Vou executar o código e você vai perceber que ele vai fazer a impressão. Ele criou uma lista, um array com os elementos que nós passamos. Se você quiser que um único elemento de um array seja trazido, você pode usar a instrução print também sem nenhuma dificuldade, passando entre colchetes a posição que você quer. Se eu passar o elemento número 1, atenção, ele não vai retornar o número 1, que é o primeiro elemento da lista, ele vai retornar o número 2. Os arrays, eles têm como base o valor 0. Então, esses arrays, eles começam com o seu índice em 0. Se eu quisesse retornar o 1, eu teria que colocar o índice 0. Ao executar esse código, você vai ver que ele retorna o primeiro elemento do meu array. Nós vamos então substituir agora um elemento. A. Eu vou pedir para que na posição 0 ele substitua para o valor 100. Eu vou até colocar uma observação aqui. Substituição de valores. Se eu quiser substituir, por exemplo, o elemento número 1 para 101, posso usar essas instruções. Se nós darmos aqui um print novamente para o nosso elemento, o nosso array A, o que nós vamos ver? Você vai ver que ele substituiu o 1 por 100, o 2 por 101 e manteve o 3 e o 4. Você pode substituir então facilmente elementos do seu array. Se eu quiser exibir a partir do segundo elemento em diante, como é que eu posso fazer? Podemos utilizar a atribuição através do print, passando o nome desse array, desse objeto que foi gerado. Entre colchetes, nós vamos passar a posição. O que eu quero a partir da segunda posição. Nós vamos então usar índice 0, índice 1. Então 1, 2 pontos. Não precisa colocar o número depois de 2 pontos. Quando nós executarmos, você vai perceber que ele vai mostrar a lista a partir do segundo elemento, número 101. Se eu quisesse exibir a partir do terceiro elemento, eu teria que usar o índice 2. Esses 2 pontos indicam um até. Então eu quero exibir do elemento de posição índice 2 até, vou deixar em branco. Então ele exibe até o final, mostrando os elementos 3 e 4 apenas. Essa é uma forma que você tem de fazer com que esses elementos sejam exibidos a partir de um determinado ponto. Vamos criar agora uma nova variável chamada B. E eu vou gerar um novo array. Dessa vez nós vamos usar um array multidimensional. Digito colchetes 2 vezes e nós vamos colocar os elementos dentro desses colchetes internos. Vírgula, abrindo colchetes vou colocar os próximos elementos. Por fim, vírgula, e vamos criar o próximo elemento, 7, 8 e 9. Se nós dermos agora um print da nossa variável B, ao executar o código você vai ver que agora geramos um array bidimensional. Aqui nós temos 3 níveis, né? Nós temos 3 colunas por 3 linhas. Vamos continuar. Atributos de um array, né? Ou de uma matriz. Atributos. Podemos verificar qual é o número de dimensões do nosso array. Eu vou usar a instrução print. Vamos colocar aqui a mensagem, número de dimensões. Facilitando aí o entendimento para você depois no futuro. Vírgula. O comando que faz isso se chama ngin. Para visualizar essa informação, nós vamos usar a nossa matriz B usando a propriedade ngin. Fechando e abrindo parênteses. Aliás, nem precisa. Nesse caso, como nós estamos buscando uma propriedade do objeto, não há necessidade. Quando nós executarmos, você vai ver que o número de dimensões é igual a 2. Nós temos 2 dimensões para o nosso elemento. E quantos elementos nós temos em cada dimensão? É uma matriz bidimensional. Eu vou usar aqui a instrução print e vou colocar número de elementos em cada dimensão. Para fazer isso, nós vamos usar o comando chamado shape e vamos verificar o shape dessa nossa matriz, b.shape. Clicando sobre o botão de execução ou pressionando F5, você vai ver que o nosso shape ele é composto de 3 linhas e 3 colunas. Qual é o tamanho dessa matriz? Então eu posso agora verificar o tamanho através da propriedade size, vírgula, b.size. Ao executar o nosso código,
tamanho 9. Ele tem 9 elementos no total. Print. E o tipo de dados que ele armazena? Lembre-se que uma matriz criada pelo NumPy só pode ter um tipo de dados. Podemos pedir para que ele verifique isso através do comando dtype. dtype. Ao executar o nosso código, você vai ver que o tipo de elementos é do tipo int32. Números inteiros do tipo int32. Vamos falar sobre a criação de arrays básicos, utilizando recursos do próprio NumPy. Usando a instrução print, eu vou pedir então aqui para que ele faça um array com valores 0. Vai ser um array de zeros. np, que é a biblioteca, ponto zeros. Abrindo parênteses, nós vamos ver que eu preciso passar parâmetros para a função, do tipo inteiro ou uma tupla, indicando qual é a quantidade, né, da nossa matriz, ou qual é o tipo de matriz que eu quero gerar. Eu vou pedir para que ele gere uma matriz com 9 elementos. Vou usar o print novamente para afastar aqui o nosso console, e ao executar você vai ver que ele vai gerar um array com zeros, de 9 posições. Agora eu quero gerar um array, vamos gerar aqui um array, ou uma matriz, gerar matriz com o número 1 ao invés de número zeros. Ele tem isso também possível e pode ser feito. Vírgula. Nós vamos pedir então aqui que a biblioteca NumPy, ponto, utilize o método owns para gerar matrizes e eu preciso passar a quantidade de elementos, 8, ou o tamanho do shape. Avançando, você vai ver que agora, ao invés de zeros, ele gerou uma matriz com uns. Para quem trabalha na área estatística e trabalha com números aleatórios, ou números zeros em matrizes, ou números uns, podem utilizar o NumPy, e justamente ela foi criada para isso. É possível também criar uma array vazia, sem nenhum elemento. Nós vamos fazer isso usando a instrução np.empty. Vamos passar aqui a quantidade de elementos. Eu quero gerar uma matriz com 5 elementos todos vazios. Você vai perceber que aqui está um número de uma matriz do tipo vazia, ou do tipo empty. Também podemos gerar matrizes com elementos sequenciais. Vírgula. O método aRange permite fazer isso. Eu quero gerar uma sequência de 6 caracteres, ou 6 números. Como a base é 0, ele começou a gerar com o número 0, indo até 5. Então, com o método aRange, nós geramos números sequenciais a partir de um número específico. Se nós não passarmos outros argumentos, ele vai gerar a quantidade de elementos a partir de 0. Mas você deve ter pensado assim, será que eu consigo gerar elementos espaçados? Ou elementos a partir de um determinado valor? A resposta é sim, usando o próprio método aRange. Eu quero que ele comece em 100, vírgula, vá até 150, vírgula, de 5 em 5. Ao executar esse comando, você vai ver que ele vai gerar uma matriz de 100, pulando de 5 em 5 até 150, sendo que esse número não é inclusive. Se você quisesse até 150, você teria que ter colocado até 151. Assim, ele faria a geração até o número 150. Lembre-se que ele nunca gera no final, ele sempre vai um número a menos daquilo que você estipular na sua geração das faixas. Print, se você quiser fazer com que seja gerado uma matriz de elementos espaçados linearmente, podemos utilizar outra instrução do NumPy. Linspace, é linspace. 0 é o número inicial. Nós vamos parar em 10 e eu posso colocar aqui que eu quero um total de números igual a 5, um parâmetro que vai me indicar qual é o index, né, o índice dessa geração. Avançando, você vai ver que ele vai pegar de 0 a 10, então que são as pontas, e vai gerar números intercalando com 5. Ele distribui proporcionalmente, gerando 5 elementos dentro dessa lista, que vai de 0 a 10, ou dentro dessa matriz de 0 a 10. São informações que você pode gerar de acordo com a necessidade. Deixando aqui o nosso print, nós vamos agora ver outros itens. Podemos adicionar
remover e classificar elementos da nossa matriz. Para isso, nós vamos gerar uma lista através do comando np.array. Você já viu o que esse comando faz. 1,2,3,4 entre colchetes. A nossa segunda lista que vai ser gerada também vai usar o NumPy. Usando o comando array, eu vou gerar outra lista de 5, 6, 7 e 8. A minha terceira lista, ela vai ser a junção das duas listas anteriores. O NumPy tem um método para isso chamado de concatenate, onde podemos passar através de uma lista de valores a minha lista 1, e a nossa lista 2. Esse método, quando executado, deixa eu executar aqui com um print vazio para separar o nosso console, você vai ver que ele vai gerar a nossa lista, se bem que eu não pedi ainda para ele imprimir essa lista, faltou o comando de impressão. Então print lista 3. Ao executar o nosso código, você vai perceber que essa nossa lista 3 foi gerada, que é a junção dos números 1 até o número 8. Se você tiver então matrizes separadas e precisar juntá-las, você pode usar o método concatenate para isso. Nós vamos remodelar agora o array. Lembra que ele, quando a nossa matriz é criada, ela não permite que você troque, a não ser, é claro, que você remodele. Remodelar matriz. Para isso, nós vamos criar uma matriz agora chamada lista 4. E ela vai ser igual a lista 3. E vamos usar o método reshape. Abro parênteses. Eu quero passar agora a dimensão 4 por 2. Ele vai gerar uma matriz aqui de 4 linhas por 2 colunas. Nós vamos imprimir essa lista 4 e vou pedir para que ele deixe aqui um espaço vazio no nosso console. Ao clicar no botão de impressão, você vai ver que aquela matriz que nós tínhamos unidimensional, ela foi convertida para uma matriz de 4 linhas, de 2 colunas por 4 linhas. Então você consegue reorganizar sem perder os elementos no momento em que precisar. Nós vamos gerar agora uma lista 5 e ela vai ser igual a, de novo, o comando reshape. Nós vamos mudar a nossa matriz novamente. Vou pegar a lista 4 que acabamos de alterar, vírgula, e vou pedir para que ela tenha um new shape. É um parâmetro que nós vamos passar aqui de 1,8. Uma coluna por 8 linhas. Se eu imprimir aqui a nossa lista 5, nós vamos ver o resultado. Clicando sobre o botão de execução, note que aquela nossa lista foi convertida para uma matriz bidimensional com 2 colunas e 4 linhas, e depois ela voltou a ser uma matriz de uma única linha, uma única coluna com valores na linha. Também podemos usar algumas técnicas para fazer aí a exibição de valores ou elementos, então exibição de elementos da matriz. Vamos começar usando a nossa lista 5 que nós temos. E agora, abrindo colchetes, você pode utilizar a própria lista como parâmetro. Eu quero exibir os elementos menores do que 4. É como se nós interássemos dentro da própria lista para mostrar somente os elementos menores do que 4. Vou usar o print vazio para separar o nosso console e você vai ver que, como eu pedi menor do que 4, ele vai exibir apenas os elementos 1, 2 e 3. Uma forma de filtrar elementos de uma lista. Vou agora usar a mesma lista 5. Abrindo colchetes, eu vou pegar os elementos da lista 5 e vou pedir para que ele exiba aqueles que são maiores ou igual a 6. Clicando em executar, você vai ver que ele vai exibir o 6, o 7 e o 8. Ele incluiu o 6 na exibição porque eu usei o argumento maior ou igual, ou o símbolo de comparação maior ou igual. Podemos também interar de formas diferentes. Por exemplo, eu quero exibir os números pares da minha lista. Vamos usar a lista 5 como base. Nós vamos dividir. Você se lembra que o símbolo de porcentagem no Python ele é a instrução mod, que retorna o resto de uma divisão. Então nós vamos interar a nossa lista com o número 2. E eu vou pedir para que ele compare e exiba somente quando os elementos forem igual a 0. Símbolo de igualdade é o igual igual. Um igual sozinho é atribuição.
eu estou literalmente pedindo para que ele pegue a minha lista e imprima somente os números pares. Mas como assim? Ele pegou a nossa lista 5 e simplesmente escreveu false, true, false, true, false, true. Ele validou para cada elemento da nossa lista se ele é um número par ou um número ímpar. Se eu quiser exibir os valores, então eu preciso usar a nossa lista 5 e passar esses argumentos entre colchetes para que eles sejam iterados. Clicando em executar novamente, você vai ver que agora, ao invés dos valores booleanos, ele vai retornar os elementos da lista cujo retorno é true, facilitando então assim o entendimento. Se eu quisesse retornar os números ímpares, poderíamos usar a mesma técnica, veja só. Ao invés de interar a nossa lista 5, eu vou usar lista 5, porcentagem 2, quando for igual a 1. Eu estou literalmente dizendo para o Python, agora nós vamos interagir com os números ímpares, quando o mod da divisão de cada elemento da lista por 2 for igual a true. Ao executarmos, você vai ver a nossa tabela de números booleanos. True, o número 1 é true, o número 2 é false, porque é par. True, false, true, false. Se eu quiser exibir os elementos, basta digitar lista 5 e colocar a iteração atrelada à própria lista. Ao executarmos, você vai ver que agora ele está exibindo apenas os números ímpares. Uma forma simples de iterar. Aí você vai perguntar, bom, mas e se eu quiser usar mais de um critério? Podemos utilizar a técnica de usar a lista novamente, abrir colchetes e passar os argumentos entre parênteses. Eu quero primeiro exibir da minha lista 5 os elementos maior ou igual a 3. E, usando o E comercial, abrindo parênteses, eu quero que na minha lista 5 também apenas os elementos menores ou igual ao número 7 sejam exibidos. Dessa forma, eu posso iterar. O E comercial, nesse caso, equivale ao E ou ao AND. E a barra vertical ela é igual ao OU. Nesse caso, o OR. Ao imprimir aqui a nossa lista, você vai ver que o resultado é 3, 4, 5, 6 e 7. Maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7. Também temos algumas operações que podem ser executadas com matrizes. Então, operações com matrizes geradas pelo NumPy. Na primeira, nós vamos ver a somatória dos valores. Para fazer a somatória dos valores, nós vamos utilizar o método sum. Usando a nossa própria lista 5 que geramos anteriormente, vou chamar o método sum. Agora eu preciso dos parênteses. Clicando aqui em executar, você vai ver que o resultado da somatória de todos os elementos dessa matriz é 36. Além da somatória, podemos também fazer a somatória de dois arrays diferentes. Então nós vamos fazer somatória de arrays. Vírgula, vou passar entre colchetes a lista da lista 1 mais a lista 2. Então ele vai iterar e vai somar os elementos dessas duas listas. Vamos colocar um print vazio aqui para separar na região do console. E dá para ver o resultado agora. A somatória é 6, 8, 10 e 12. Note que ele está fazendo a somatória dos elementos das duas matrizes, lista 1 e lista 2. Se olharmos a nossa lista 1, que foi gerada lá em cima, ela tem os números 1, 2, 3 e 4. E a outra 5, 6, 7, 8. 5 e 1, 6. Por isso o primeiro elemento 6. 2 e 6, 8. E assim por diante. Ele faz a somatória de cada elemento na posição em que foi informada do array. Além das somatórias de arrays, podemos fazer a subtração de matrizes, né? Subtração de arrays ou matrizes. Para fazer a subtração, nós vamos utilizar praticamente a mesma técnica. Abrindo colchetes, vamos pedir para que ele interaja a lista 1 menos a lista 2. Ou, como a lista 2 é maior, vamos pedir para que ele subtraia a lista 1 da lista 2. Executando esta ação, você vai perceber na parte de baixo que o resultado é 4. 5 menos 1, 4. 6 menos 2, 4. E assim por diante. Se você inverter a sua lista e executar novamente, os resultados serão diferentes. Negativos porque agora nós estamos pegando o número menor e subtraindo o número maior. Também é possível fazer a multiplicação de arrays. Multiplicação de arrays. Vírgula.
eu posso pegar agora, entre colchetes, a nossa lista 1 e multiplicar pelos valores da lista 2. Ao executar o código, você vai perceber os resultados. 5 e 1, 5. 6 e 2, 12. 7 e 3, 21. 4, agora eu esqueci, 4 e 8, 32. Esqueci o elemento da minha matriz. Comparativo, você pode fazer comparativo também entre os seus arrays. Para fazer o comparativo, vírgula, nós vamos passar a nossa lista também entre colchetes e vou perguntar se a lista 1 é igual à lista 2. Lembrando que o atributo de comparação é igual. Clicando em executar, você vai ver que todos os elementos são diferentes. Se algum elemento estivesse na mesma posição e fosse igual, ele retornaria true. Mas como todos são diferentes, ele retorna falso, comparando cada elemento da nossa lista. E se eu quiser retornar o maior valor? O maior valor de um array pode ser também retornado, agora vamos usar a lista 5, com o método max. Ao executarmos, o maior valor que está armazenado na nossa lista 5 é 8. E da mesma forma que nós vimos o número maior, eu posso descobrir qual é o menor valor rapidamente, usando do próprio array, que foi criado com o NumPy, o método min, ou a função min. Executando, você vai perceber que o menor valor nesse nosso array é o número 1. Se eu quisesse extrair a média dos valores, vejam quantos métodos e funções diferentes que nós temos para arrays. Para que eu possa calcular a média dos valores, nós vamos utilizar da nossa lista 5 a função min, que faz a média. Executando, a média dos valores é 4,5. É a somatória de todos os elementos dividido pelo número de elementos que constam na nossa matriz. Se eu quiser fazer o produto dos valores entre duas matrizes, eu posso utilizar também uma técnica para isso, uma função, que é a instrução prod. Ele extrai o produto, que é a multiplicação dos elementos dos nossos arrays. Ele pega todos os elementos e multiplica. Então, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até o número 8, chegando em 40.320. Podemos também verificar quais são os valores únicos dentro de uma matriz ou de um array. np.unique. E nós vamos passar como argumento a lista 5. Executando o nosso código, você vai perceber que ele vai mostrar todos os valores únicos. Se nós tivéssemos números que se repetiam dentro dessa nossa matriz, eles seriam ignorados e somente os elementos únicos seriam visíveis. Vamos salvar esse nosso script pressionando Ctrl S. E você viu que a biblioteca NumPy ela é muito poderosa. E ainda há muitas instruções que eu não compartilhei, que eu não vi. Nós temos esse site, então procure o site oficial da biblioteca NumPy e analise. Eu não sou estatístico, não sou matemático, eu não consigo entender parte dos recursos da biblioteca NumPy. Mas isso é natural, pois eu não sou nem estatístico e nem matemático. Mas se você é dessas áreas e você trabalha com Data Science, com certeza a biblioteca NumPy já deve fazer parte da sua lista de bibliotecas que você usa no Python. Com isso, fechando o nosso script, terminamos a nossa aula 21. Como você percebeu, a biblioteca NumPy ela é bem completa. Há muitos métodos e muitas instruções e funções, e além de propriedades que você pode explorar no seu dia a dia. Essa é uma aula com muito conteúdo, então você deve assisti-la mais de uma vez para que você possa praticar os conceitos. Lembre-se, o aprendizado ele não vem só de assistir às aulas. Se você está simplesmente assistindo esses vídeos sem praticar, com certeza você já esqueceu o conhecimento que nós aplicamos lá nas primeiras aulas dessa playlist de Python. Agora, tenho certeza absoluta que se você está escrevendo esses códigos em paralelo comigo, seu nível de conhecimento do Python evoluiu bastante. E agora você já consegue, por exemplo, utilizar no Excel Python dentro da célula, pois boa parte dos recursos que nós vimos aqui no curso já podem ser explorados dentro do ambiente do Excel ou até mesmo do Power BI, que permite que você acesse o Python e use o Python também na criação dos seus relatórios. Na próxima aula, vou mostrar como você pode utilizar uma biblioteca do Python para gerar dados fake, dados que você pode utilizar em matrizes de análise, por exemplo, gerando nomes, gerando endereços, gerando números, coisas que você pode fazer na prática, cidades,
para poder fazer a análise de dados com dados gerados de forma aleatória. Assim você não precisa ficar se preocupando em gerar dados para poder fazer suas análises. Espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com os colegas que querem aprender Python. Nos vemos então na nossa próxima aula. Grande abraço, até lá!